A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar nos Salmos 27. Versículo 1 nos diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Versículo 2: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Versículo 3: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então, nesses primeiros 3 versos, nós vemos o salmista dizendo que se o Senhor é a luz dele e a salvação dele, a quem ele temeria? Essa palavra nos serve hoje de direção. O Senhor é a nossa luz. E a luz ilumina todos os nossos caminhos e traz a correta direção na tomada de decisões. Você tem colocado o Senhor como a tua luz? Ou você tem se colocado no lugar do Senhor? Muitas vezes nós tomamos as preocupações da nossa vida para nós mesmos. Quando deitamos na cama, começamos a pensar como eu vou resolver esse problema. E quando nós começamos a pensar dessa forma, como eu vou resolver o problema, nós ficamos limitados, porque o nosso eu é limitado. E dependendo da situação que você está passando, você não consegue enxergar além de determinados limites. Mas o salmista, ele toma uma providência. Quando ele compartilha como ele enxerga a vida, ele mostra: o Senhor é a minha luz. Então, quando você for para a sua cama nessa noite e pensar nessa dificuldade que você tem, diga este Salmos 27. Pegue a sua Bíblia, carregue para o seu quarto e repita: o Senhor é a minha luz. Eu não sei como resolver, mas o Senhor é a minha luz. Então eu sei que, quando Ele é a minha luz, nada que está em oculto, que está obscuro, que eu não consigo enxergar pela minha limitação, fica em oculto, porque o Senhor é a minha luz. E o Senhor sabe como resolver todas as situações da minha vida, por mais que para mim pareça impossível. Agora o salmista prossegue, ele fala que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Assim como nós devemos ter o Senhor como a nossa luz para iluminar a correta decisão, é Ele também que é a nossa salvação. Talvez você esteja cercado por muitos inimigos, como o versículo 2 fala: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes. Veja como esses inimigos
estavam realmente desejando o mal do servo do Senhor. Mas o servo do Senhor, ele tem tanta confiança em Deus, ele sabe do relacionamento que ele tem com Deus, ele sabe, ele coloca Deus como a luz dele, como a salvação dele, que ele pergunta no versículo 1: a quem temerei? Ou seja, vou ter medo de quem? De quem eu vou ter medo? Ele fala: quando eles, os malvados, os adversários inimigos dele, investiram contra ele para comerem as carnes dele, tropeçaram e caíram. Veja que o salmista fala ainda no versículo 1, na parte final: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então ele fala que o Senhor é a luz, é a salvação e que o Senhor é a força da vida dele. Então você que se sente fraco, pensando assim: quem sou eu diante dessa pessoa? Quem sou eu para carregar um fardo tão grande, porque eu sou tão fraco? Você pode ser fraco, mas o Senhor é a força da tua vida. Então, se o Senhor é a força da tua vida, você está sem necessidade de ficar receoso de nada, porque Deus é a tua força. Veja que no versículo 3, ele fala assim: ainda que um exército me cercasse. Pensa nessa cena. Fecha os teus olhos e pensa você no meio e na sua volta milhares e milhares de homens que representam um exército prontos para buscar você. Ele fala, o salmista, que ainda que isso acontecesse, o coração dele não temeria. Não tema, ainda que exista um exército à sua volta. Esse exército pode ser um exército espiritual. Muitas vezes, as pessoas que se opõem a você não vão fisicamente na sua casa ou no lugar em que você está, mas no espírito delas, no coração delas, elas estão lançando as suas munições contra você. Os pensamentos delas querem que você caia, querem que você tropece. As pessoas do seu local de trabalho querem que você seja derrubado, que você seja desonrado. Esse pode ser o exército que cerca a tua vida. Mas ainda que isso esteja ocorrendo com você, o teu coração não deve temer, não tema. Essa é a palavra do Senhor sobre a tua vida hoje. Não tema, ainda que existam muitos inimigos querendo comer as tuas carnes, eles tropeçarão e cairão. O melhor, eles já tropeçaram e já caíram, porque o Senhor já foi à frente para derrubá-los. Neste ano, você está recebendo a vitória de Deus. Veja que no versículo 3, ainda a parte B: ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então hoje é dia de ter a confiança totalmente no Senhor. Ele é a tua luz e ilumina o teu caminho na tomada da decisão. Se você ainda não fez essa oração, faz essa oração do Salmos 27. Diga: o Senhor é a minha luz. Repita: o Senhor é a minha luz. Repita mais uma vez: o Senhor é a minha luz. Então eu tenho a revelação e a clareza
em tomar as decisões que eu preciso tomar. Ao pensar que está cercado de muitos inimigos, diga: o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Se sentindo fraco em alguma situação ou circunstância, repita o versículo 1, a parte B. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Vou recear do quê, se o Senhor é a força da minha vida? Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Que essa seja a petição da nossa vida hoje. Senhor, que eu possa fazer essa petição, e veja que o salmista fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que nós possamos pedir e buscar todos os dias, que nós possamos estar todos os dias na casa do Senhor, da nossa vida. Por quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Muitas pessoas reservam apenas alguns dias para irem à casa do Senhor. Mas o salmista escreveu no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Muitas vezes nós reservamos alguns dias para irmos à casa do Senhor porque nos falta um contato mais amplo com Deus. Então, nós vamos em alguns cultos específicos para atender a certos propósitos nossos, sem entender que quando temos comunhão íntima com Deus, desejamos estar todos os dias diante dele. Que o Senhor possa dar a nós essa oração, essa petição, de abrir em nossas agendas a possibilidade de estarmos sempre na presença dele, na casa dele. Que haja no nosso caminho, na nossa rota em direção ao trabalho, sempre um santuário, um lugar onde nós possamos entrar e dizer: Senhor, entrei aqui para honrar ao Senhor e agradecer por esses poucos minutos em que aqui entrei, para dizer obrigado pela vida, pela família, pelo Teu Espírito Santo na minha vida e por poder honrar o Senhor aqui. E que todos os dias nós possamos nos alimentar de uma porção da palavra do Senhor para aprender dele. E que possamos estar reunidos na casa do Senhor e ouvir a palavra para aprender do Senhor no seu templo. Se você pode estar todos os dias na casa do Senhor, esteja na casa do Senhor e preste muita atenção na palavra para aprender a respeito dele cada vez mais e mais, porque como o salmista escreveu nesse versículo 4, ele entendeu tanto que o Senhor é a luz dele, que o Senhor é a salvação dele, que o Senhor é a força da vida dele, que ele pediu ao Senhor: me dá a oportunidade de estar todos os dias na tua casa para contemplar a tua formosura, ou seja, para contemplar, para receber, experimentar a beleza, a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ou seja, aqui nesse versículo 4, o salmista revela que ele tem anseio de aprender cada vez mais
a respeito de Deus. E ele quer aprender em comunhão a respeito das coisas de Deus. Isso mostra como ele realmente tem a Deus, tem ao Senhor, como a sua luz, como a sua salvação e como a força da vida dele. Verso 5. Por quê? Por que que ele pede o versículo 4? De sempre estar na presença do Senhor. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Veja o versículo 5, ele fala que quando eu peço a Deus e busco estar constantemente na casa do Senhor, na presença de Deus, e eu quero receber a bênção de poder contemplar, de enxergar, de ver a beleza do Senhor e de aprender a respeito dele, quando vem a adversidade, aí a minha comunhão com Deus é tão grande que ele me esconde no pavilhão dele. No oculto do seu tabernáculo ele me esconde, ou seja, no oculto, onde Deus está, lá no céu, existe um lugar, um esconderijo. O Salmo 91, no versículo 1 fala: aquele que mora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando você está em Deus no dia da adversidade, ele esconde você no pavilhão dele. Ele esconde você no tabernáculo dele, no lugar secreto dele, onde os teus inimigos não podem te tocar e te alcançar. Tanto que no versículo 5 ele fala: o Senhor me colocará sobre uma rocha. Verso 6: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Veja que no verso 6 o salmista tem a bênção de que a cabeça dele seja exaltada sobre os inimigos dele. E por essa razão ele fala: eu vou oferecer sacrifício de alegria no tabernáculo do Senhor. Muitas pessoas ofertam, dizimam, reclamando. Lá vem mais um pedido de oferta. Mas aqui no verso 6, nós vemos que o salmista recebe uma exaltação sobre os inimigos dele, que vem da comunhão que ele guarda com Deus, a ponto dele próprio dizer: eu quero oferecer sacrifício de júbilo, ou seja, eu quero oferecer sacrifícios de alegria no seu tabernáculo, e eu vou cantar louvores ao Senhor. Verso 7: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Então, no verso 7, o salmista pede que Deus ouça a sua voz todas as vezes que ele clamar. O clamor vem na hora da angústia. Quando estamos em bonança, fazemos pequenas orações ou às vezes mal fazemos orações. Mas em adversidade, nós clamamos: socorro. Pedimos o socorro de Deus. E nessa hora o salmista diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Ele pede a Deus que responda a ele. Muitas vezes você pede uma direção e Deus não lhe dá a resposta na hora que você pede. Mas peça a Deus que ouça a sua oração. Diga: Deus ouve o meu clamor.
tenha piedade de mim e me responda pela tua misericórdia. Quando você ora dessa forma, o Senhor responde a você, porque você se coloca em uma condição de humilhação e reconhece a grandeza do Senhor. Os salmos nos ensinam como orar. Os salmos nos mostram o relacionamento que os salmistas encontraram para receber as respostas e as bênçãos de Deus. E no versículo 7, quando o salmista fala: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me, ele nos traz a revelação de como orar. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ouça e que nos responda, que Ele tenha misericórdia e piedade de nós para responder à nossa petição. Verso 8, encerrando o verso 7. Muitas pessoas às vezes vão até Deus e dizem: O Senhor tem que me responder. O que nós estamos fazendo para Deus a ponto de podermos exigir que Ele nos responda? Ele é o Senhor. Ele está na glória. Ele criou todas as coisas. Nós é que somos criatura dele e devemos honrar a ele da maneira devida pela glória que ele tem. Então cheguemos ao Senhor dizendo: Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamar. Tem piedade de mim e responde. Verso 8: Quando tu disseste: Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei. O versículo 8 nos traz mais uma revelação. Quando Deus disse para o salmista: Busquem o meu, busque o meu rosto. Ou seja, quando Deus disse para o salmista assim: Me busca mais. O salmista fala: O meu coração respondeu: O teu rosto, Senhor, buscarei. Ou seja, o salmista revela aqui a chave da obediência. Muitas vezes Deus nos fala: pega esse caminho, e nós queremos pegar outro caminho, porque nós queremos que seja feita a nossa vontade. Mas o salmista aqui no versículo 8 ele falou: Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração respondeu: O teu rosto, Senhor, buscarei. Em outras palavras, se o Senhor me falar para fazer de uma forma, o meu coração vai responder: Eu vou fazer assim, Senhor. Então que hoje, se você não tem colhido resultado em alguma área da sua vida, ouça a voz do Senhor e siga a direção que Ele está dando a você. Se você não tem direção, volte para o versículo 7. Peça para que Deus tenha piedade e responda a você, para que você tenha a resposta e siga o caminho certo. 9. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Veja que no versículo 9, o salmista, ele entende que se o Senhor esconder a face dele, né, se Deus esconder a face diante do salmista e rejeitá-lo, ele vai ficar sem ajuda. Ele sabe que o Senhor é a luz dele, a salvação dele, a força da vida dele. Aquele que derrota os malvados que querem comer as carnes dele, no versículo 2. Então ele fala para Deus não esconder a face dele de diante dele. E ele fala: Não rejeites o teu servo com ira. Ou seja, não me rejeite com ira. Quando nós pecamos e erramos e insistimos em pecar e pecar e pecar, muitas vezes Deus aplica a sua ira sobre nós
para que nós venhamos a corrigir os nossos caminhos. E o salmista reconhece que às vezes erra, então ele fala: nunca esconda de mim a tua face, não rejeite a mim com ira. Por quê? Porque tu foste a minha ajuda. Ou seja, até aqui o Senhor sempre me respondeu e sempre me ajudou. Tu foste a minha ajuda. Então não me deixes, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. 10. Porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Veja a confiança do salmista. Se eu não tiver o amparo das pessoas mais caras, o Senhor me recolherá. Ou seja, não deixará que ele fique exposto às situações difíceis, mas recolherá ele para um lugar seguro. Como diz o versículo 5, né? Ali, ó, no 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Me colocará sobre uma rocha. Então esse versículo 5, junto com o 10, fala que o Senhor o recolherá, ou seja, o Senhor recolherá ele para um lugar seguro, onde ele vai receber a proteção e vai estar escondido do mal. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Veja que esse Salmo 27, o tempo todo ele fala a respeito de estar sendo observado por inimigos que querem que ele caia, que querem que ele tropece. Mas ele fala que o Senhor é a luz dele. E no versículo 11, ele pede para que o próprio Deus ensine ele no caminho que deve andar, na vereda direita, para que ele escape dos seus inimigos que andam espiando ele. Verso 12: Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Veja que o salmista aqui estava numa situação difícil. Os adversários dele estavam até mesmo levantando falso testemunho contra ele. E outros adversários estavam respirando o mal contra ele. Então, se você está cercado de pessoas que querem a tua derrota, perto de onde você mora, no lugar em que você trabalha, muitas vezes esses adversários são os próprios parentes, que quando veem que você está no caminho correto, prosperando, indo bem, começam a falar mal a teu respeito e desejar o seu mal, respirando a crueldade, torcendo pelo seu mal. Mas hoje o Senhor está guardando a sua vida desse mal e está convertendo esses seus parentes para que recebam a luz do Espírito de Deus. Faça essa oração, que os meus parentes recebam a luz de Deus. E faça também a oração do versículo 12: Não me entregues à vontade dos meus adversários, porque se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. O Senhor não entregará você para essas pessoas, mas Ele será a tua luz, a tua salvação, a força da sua vida, aquele que vai te guardar do mal. Versículo 13: Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Veja que o salmista fala: se eu não acreditasse, não tivesse fé de que eu vou ver os bens do Senhor aqui na terra, enquanto eu estou entre os viventes, com certeza eu pereceria.
Então o salmista, como nós falamos no começo desse salmo, ele tem muita certeza de que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Então a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E aqui no versículo 13 ele fala: se não fosse essa fé, se eu não tivesse essa confiança de que eu vou ver o bem, os bens do Senhor na terra dos viventes, eu pereceria. Esse versículo 13 nos ensina uma coisa: nós precisamos crer sempre em dias melhores. Existem pessoas que dizem assim: tudo deu errado na minha vida, qual vai ser a próxima coisa errada que vai acontecer daqui a pouco comigo? Nunca diga isso. Declare sobre a tua vida palavras de bênção. Ao despertar, diga: hoje é um dia maravilhoso. Ao começar um ano, diga: este ano é o ano da vitória de Deus na minha vida. Ao passar por uma situação difícil, diga: o Senhor está comigo resolvendo essa situação. Mas não fique apenas na palavra. Como o versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É necessário que você declare que eu verei os bens do Senhor na terra, e é necessário que você mantenha um relacionamento constante com Deus para aprender dele, para que você possa aplicar os conhecimentos dele e na aplicação do conhecimento de Deus você consiga ter vitória. Porque não adianta nada você dizer que acredita em Deus, mas não ter a instrução de Deus para que você possa tomar a decisão certa. Então, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, espere no Senhor, mas não fique apenas esperando. Enquanto você espera, você tem que obedecer. Enquanto você espera, você tem que estar animado. Veja que ele fala aqui no versículo 14: espera no Senhor. Enquanto você está esperando, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Enquanto você espera a providência, você precisa motivar o teu espírito. Olhe no espelho, abra um sorriso e diga assim: diga o seu nome e diga assim: anima-te. O Senhor está te fortalecendo hoje o coração. Faça esse exercício, repita para você mesmo. Quantas vezes forem necessárias, abra o sorriso e diga: o Senhor me fortalece o coração. O Senhor está comigo. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Se Ele é a minha luz, logo, logo eu verei com clareza a resposta e a direção correta a ser tomada nessa situação. Ao ir para a sua cama, deite e repita: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Ele ilumina o meu caminho. Ao estar diante de inimigos, diga: o Senhor é aquele que está comigo. Não tenho razões para temer, porque o Senhor é a força da minha vida. Essa é a meditação dos Salmos 27. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem,
compartilha esse vídeo, deixa o seu like para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e pratique o transbordo. O que é transbordo? É você compartilhar aquilo que você tem recebido, que faz bem para você, com outras pessoas que você lembra que precisam também receber isso que você tem recebido. O transbordo se realiza compartilhando esse vídeo, compartilhando palavras que você meditou, compartilhando a indicação de um livro que você leu que pode ajudar alguém, compartilhando também com uma roupa, um calçado, uma dádiva que você tem na sua disposição, que você sabe que alguém precisa de você. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Amém, amém.